Olá, a partir de agora você fica bem informado sobre a Covid-19 aqui em Paranaguá. Começamos esta edição do Boletim Coronavírus falando sobre o apoio à população vulnerável, que está sendo muito maior com a pandemia do novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Assistência Social cumpre o desafio de conseguir atender a nova demanda. A pandemia do coronavírus trouxe muitos problemas para muitas pessoas. É o caso aqui da Rosângela Rodrigues, que nós vamos conversar agora. Ela que mora na Raia, aqui em Paranaguá, e o trabalho ficou totalmente afetado por conta disso. Como que foi isso para você, Rosângela? Ficou meio complicado, né? Porque eu trabalhava de diarista, agora as pessoas não estão mais contratando a gente, né? Pela situação, né? Porque minha filha também fazia umas diárias, dia de semana, ganhava por semana, também parou. E se não for a igreja, o CRAS nos ajudar, que eles me ligaram, fizeram um cadastrinho meu. Agora me ligaram de novo para mim vir buscar a minha cesta. A Rosângela Rodrigues está aqui no CRAS do Porto dos Padres. Nós fomos conversar com a secretária municipal de Assistência Social, Gisele Cristina da Silva, para falar sobre a situação, o atendimento dessas pessoas que estão passando por necessidades nesse período de pandemia. Vamos conversar com ela agora. O movimento que nós tínhamos no CRAS em um mês, nós dobramos para 10 dias. Então, assim, é muito grande, o aumento é muito grande, mas principalmente por causa das questões do benefício emergencial, as pessoas vão muito. Então, a orientação é buscar mesmo junto à Caixa e ao governo federal. A Caixa diariamente está soltando notas, né, em relação a perguntas mais frequentes, em relação aos meios de atendimento. Essa é a única maneira de conseguir algumas informações em relação ao benefício emergencial. Desde 2011, né, a Lei 3150/2011, nós temos o benefício alimentar, transporte, funeral, natalidade. Então, tem alguns benefícios já previstos em lei municipal e com critério, estudo, enquadramento de critérios dentro dessa lei, a gente consegue conceder e ajudar muita gente, como a gente tem feito desde o início da pandemia. E com as medidas de prevenção ao coronavírus, o uso de máscara e de luvas começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Mas quando elas perdem seu tempo de uso, o descarte correto deve ser feito. A superintendente de Vigilância em Saúde, Maristela Cerqueira, explica onde a população deve descartar esses dois equipamentos de proteção individual. Confira. Mas primeiro nós devemos ressaltar que a população em geral deve usar as máscaras de pano, para deixar a preferência para as máscaras cirúrgicas nas unidades básicas, nas UPAs, nos hospitais, que os profissionais de saúde deveriam estar usando. Caso as pessoas ainda tenham as máscaras cirúrgicas, que são máscaras descartáveis, essas deverão ser descartadas em lixo de banheiro, que já é um lixo contaminado, evitando essa contaminação passar para outros lixos, até pela questão da reciclagem. Então, sempre se descartar máscaras e luvas em lixos de banheiro. Meu nome é Maria Helena, mais conhecido como Leninha, e trabalho na prefeitura há 22 anos e amo o que eu faço. Trabalhar de servente, servir, né? Trabalhei 16 anos na escola, depois vim aqui para a secretaria em 2013. Trabalhei 8 anos de merendeira, depois fui para a limpeza. E até hoje, quando eu encontro eles, é só alegria. Tia, mesmo uns que eu nem conheço mais, só quando eles vêm se identificar, né? Trabalhar com dedicação, com amor, né? Principalmente com amor, amar aquilo que você faz. Você sabia que medidas simples podem prevenir o novo coronavírus?
Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir e, na sequência, higienize as mãos novamente. Evite aglomerações, mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais e o principal, fique em casa. Prefeitura de Paranaguá, a cidade mãe do Paraná. Todo mundo tem um bom motivo para não deixar entulho acumulado no quintal e combater a água parada. Também não faltam motivos para colocar areia nos vasos de planta, fechar a tampa da caixa d'água e limpar vasos e calhas, porque todo mundo tem alguém para proteger da dengue. Não deixe a dengue voltar com força este ano. Faça a sua parte. Quem você ama, agradece. Paranaguá, a cidade mãe do Paraná. Obrigada. Para confeccionar uma máscara sem costura, você vai precisar de tecido tricoline 40 por 30 centímetros e 2 elásticos. Estique o tecido, amarre os elásticos, passe por dentro das pontas do tecido e pronto! Não se esqueça de higienizar e trocar a cada 2 horas. Prefeitura de Paranaguá, a cidade mãe do Paraná. Um único ato pode salvar até 7 vidas. É doando que se vive. Uma campanha do Ministério Público e Prefeitura de Paranaguá. Paranaguá está atenta ao coronavírus. A cidade pede aos cidadãos que sigam a orientação de médicos e autoridades. A cidade pede o seu cuidado pessoal e o cuidado com os outros. Lave as mãos para se proteger. Lave as mãos para proteger quem você ama. Obrigado aos colaboradores da Prefeitura e aos profissionais da saúde nesse momento que pede superação. Quando tudo isso passar, quando as ruas estiverem cheias de vida, quando você puder abraçar novamente, vamos lembrar que valeu nossa dedicação para vencer esse grande desafio. Cuide-se, fique em casa, fique bem. Mensagem da Prefeitura de Paranaguá. Quando o sol amanhece, iluminando a Bahia, desperta um sorriso na gente, cheio de amor e alegria. As fachadas de nossas casas trazem história em cada esquina. No balançar de nossos barcos, nosso legado nos inspira. Mas é olhando para frente que podemos nos orgulhar da garra de nossa gente. E com trabalho e com suor, constrói o futuro brilhante. Paranaguá, cidade mãe do Paraná. Obrigado pelas informações, Maristela, e mais uma vez parabenizamos todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. E falando em profissionais de saúde, as unidades básicas continuam realizando seus serviços e atendimentos de rotina independente da pandemia de coronavírus. Hoje, conversamos com alguns supervisores das unidades sobre como está o funcionamento desses locais de atendimento neste período de maior cuidado para evitar a transmissão da Covid-19. Marlon Silva é supervisor da unidade de saúde do Leblon e fala um pouco sobre o funcionamento daquele local. Confira. No primeiro momento, a gente teve aquele desespero, que todas as pessoas tiveram com relação à Covid.
mas nós nos reorganizamos, então a unidade de saúde ela está preparada para continuar recebendo todos os problemas que as pessoas antigamente também procuravam a unidade de saúde, porque a vida continua, né? E tomamos todas as medidas de segurança. Então, a gente tem na frente da unidade de saúde funcionários capacitados para receber, fazer uma filtragem de todas as pessoas que chegam para nós, né? É aferida a temperatura, é feita uma entrevista com essa pessoa. Caso essa pessoa tenha algum sintoma semelhante ao do coronavírus, ela é levada para uma sala em isolamento, uma sala própria só para isso. E os demais pacientes que precisam de atendimento, eles são encaminhados para a triagem, todos com o devido cuidado. Lógico que é muito importante que a população não procure sem necessidade a unidade básica de saúde, né? Porque é um local que várias pessoas com várias enfermidades acabam utilizando, né? Exato, a gente orienta que procure a unidade de saúde só aquelas pessoas que realmente estão precisando mesmo, né? Aqueles casos mais urgentes. Aquilo que às vezes você consegue esperar um pouquinho mais, que dá para aguentar mais um pouquinho, deixar para ir mais tarde, né? Quando realmente for necessário mesmo, deixar nesse momento só as situações mais urgentes para evitar o contágio dentro da unidade de saúde. Vacinação também continua, né? A vacinação está normal. Às quartas-feiras nós contamos com a vacinação da BCG o dia todo. Às segundas, terças, quintas e sextas, todas as outras vacinas. A supervisora das unidades de saúde da Vila Guarani, Jardim Araçá e da unidade de saúde da Serraria do Rocha destaca o trabalho dos agentes comunitários de saúde, atendimento aos acamados e o funcionamento dessas unidades. Veja. O atendimento nos 3 locais está sendo organizado de maneira que ninguém fique sem atendimento, porém estamos priorizando os atendimentos com mais relevância, mais urgentes, né? Até mesmo para evitar que as pessoas fiquem entrando nas unidades de saúde de maneira desnecessária. Mas, assim, as vacinas do calendário vacinal estão sendo realizadas, está sendo realizada a vacinação da H1N1 e os atendimentos continuam normalizados. Alguns protocolos foram reformulados, né, como a coleta de exames preventivos. Então, teve uma reformulação, mas estão acontecendo os atendimentos em geral em todas as unidades, com fluxo diferenciado, com todas as medidas necessárias para que não ocorra contaminação ou exposição desnecessária dos pacientes e dos profissionais que estão nessas unidades de saúde. Bom, a Vila Guarani e o Jardim Araçá também têm recebido as pessoas que anteriormente consultavam na Serraria do Rocha, que hoje é referência para o coronavírus. E também tem equipes da Serraria do Rocha, de agentes comunitários de saúde, que continuam realizando o trabalho pela unidade da Serraria. Sim, as equipes continuam, os agentes de saúde continuam se deslocando até as residências, sem adentrar nas residências, até como medida de precaução, né, de prevenção. Mas, assim, elas continuam atendendo aquela população que era atendida antes e que necessita de alguns cuidados especiais. Trocas de receitas, pessoas acamadas, as visitas médicas são feitas quando necessário. Claro, tem todo um acompanhamento de longe para saber como está o quadro daqueles pacientes acamados, evitando o máximo que pudermos o contato. Porém, quando há necessidade, estão sendo feitos os procedimentos nessas pessoas. E a equipe foi deslocada, não está mais no posto, principalmente os agentes de saúde, não estão mais no posto do Serraria do Rocha, mas estão atuando ali com um QG na igreja do bairro, na igreja católica do Serraria. Então, ali eles se concentram para fazer todo esse planejamento de onde eles vão fazer as visitas, vão trocar as receitas, vão fazer todo o esquema de estar retirando medicamentos no CAF, que é a nossa central de abastecimento farmacêutico, daquelas pessoas que não têm possibilidade de estar vindo até o centro ou até um bairro mais distante para pegar esse medicamento, porque são acamados ou porque tem alguma outra complicação mais séria. E os nossos médicos estão divididos entre o posto do Araçá e o posto do Leblon, né? Nossa equipe de enfermagem também está dividida entre o posto do Araçá e Leblon. Então, nesses postos,
Os pacientes que são cadastrados no posto do Serraria, eles devem se deslocar ao Leblon ou ao Araçá, porque o seu médico que fazia os seus atendimentos está nestes postos lá de prontidão para fazer o atendimento dessa população do Serraria do Rocha. Gislaine, você falou uma coisa bastante importante com relação aos acamados. Aquela consulta, aquele atendimento que ocorria antes da pandemia de coronavírus, ela precisou realmente sofrer essa alteração com visitas mais reduzidas. Isso não por causa da equipe médica, mas sim para a proteção desse acamado. Do acamado, porque o acamado já tem uma imunidade mais baixa, né? Já tem uma predisposição a estar pegando um vírus oportunista, não só o do coronavírus, mas o foco principal é o coronavírus. Então, assim, a gente não está indo sem a necessidade real. A equipe é reduzida, já não precisa de tanta gente estar entrando na casa e expondo esse acamado e até mesmo o familiar. Então, a gente pede que recebam o ACS no portão, passem as orientações, recebam as orientações, passem as receitas e ele encaminha todas essas necessidades para o corpo de enfermagem e o médico, e aí se houver necessidade, somente extrema necessidade, o médico vai adentrar na casa para fazer o procedimento ou a consulta que for adequada nesse acamado. Mas ele não fica sem o suporte, pelo menos para passar e perguntar, tá tudo bem, como é que tá? Continuam sendo feitas as visitas, tá? As visitas que eram às vezes até mensais, hoje nós estamos fazendo mais vezes na casa, assim, com o distanciamento necessário, ou ligando, o ACS tem o contato do familiar para estar acompanhando mais de perto o quadro desse acamado, que nesse momento de pandemia é uma pessoa que está muito mais suscetível a alguma contaminação. As unidades na Vila Garcia e Porto Seguro também mantêm seu funcionamento de aplicação de vacinas e consultas em atividades para atender a população dessas regiões. Quem tem os detalhes é o supervisor dessas duas áreas, Carlos Dachê. Realmente, a gente está aí passando por uma situação meio complicada nesse momento, mas a vida continua, né? Nós não podemos parar. As unidades estão oferecendo todos os seus serviços. Lógico que a gente tem algumas situações peculiares, como uma barreira para a entrada, para não ter muito tumulto de gente dentro da unidade. Então entra exatamente o número de pessoas que vai ser atendido no respectivo serviço. Ela saindo, a gente libera a outra pessoa. A gente está fazendo distanciamento na parte externa da unidade. Tentamos mudar os fluxos para não cruzar, né, o pessoal que vai para consulta, o pessoal que vai para vacina, ou que vai para procurar medicamento na farmácia, mas a gente está tocando o serviço como ele deve ser. Lógico, com alguns critérios, com algumas recomendações, mas a vida continua, né? As unidades estão atendendo, as unidades estão servindo a população dentro da medida, mas a gente ainda percebe que muitas pessoas vão procurar a unidade sem ter um motivo real, né? Então isso que é uma coisa que complica e às vezes a gente precisa fazer uma triagem. Mas no mais, os atendimentos estão indo da melhor forma possível. Até porque, assim, essa triagem é importante, porque a pessoa, de repente, está com apenas um resfriado, não tem febre, não tem dor de cabeça, né, não tem aquela dor no corpo, está só espirrando, por exemplo. E ela vai para a unidade num local que várias pessoas estão lá para consultas de diversas doenças, diversas situações. Isso é arriscado para o próprio paciente, né? Deve ser evitado. Exatamente. A gente tenta, na medida do possível, né, fazer esse controle. Né, algumas vezes o próprio médico atende fora da unidade, quando é um caso menos grave, para evitar que ele entre e que fique em contato, às vezes, com algum paciente sintomático. Então, a gente tem criado várias estratégias e várias medidas, né, no sentido de minimizar esses impactos para a população. Especialmente idosos e crianças? A gente tem uma procura grande, mas é para vacina. Como a gente fez um fluxo diferenciado dentro da unidade, eles acabam não tendo o mesmo contato com os pacientes, né? Que, por exemplo, vão lá para consultar, seja por sintomas respiratórios ou seja por qualquer outro motivo que leve ele até a unidade. Bom, atendimento segunda a sexta, horário normal de unidade básica de saúde. Exatamente, de segunda a sexta estamos lá com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos, principalmente os agentes comunitários de saúde, que também não pararam. Lógico que eles mudaram um pouquinho a rotina, mas o serviço continua integralmente como ele é.
algumas situações que a gente demanda aí como de especialidades, né, que às vezes ela tem alguma particularidade, mas a gente tenta encaminhar da melhor forma possível. E antes de encerrar a nossa edição, uma última notícia. Neste período de pandemia, as autoridades têm necessidade de realizar compras de forma emergencial. Para dar legitimidade a essas ações, foi decretado pelo governo estadual o estado de calamidade pública em saúde, envolvendo 39 municípios paranaenses, incluindo Paranaguá. O jornalista Oswaldo Capeta tem mais detalhes. Nós estamos aqui com um representante da Defesa Civil de Paranaguá que vai falar para a gente sobre um decreto do governo do estado que define então estado de calamidade pública para o Paraná e inclui também Paranaguá nesse pacote. Mas a gente vai querer saber agora do Aparecido Galdino, ele que é o assessor de gabinete da Defesa Civil aqui de Paranaguá, o que representa isso na prática. Galdino, é um documento, logicamente, que dá legitimidade para as autoridades fazerem algumas coisas em relação a esse momento de pandemia, mas eu gostaria que você me desse detalhes sobre essa questão, de que forma que legalmente ele é usado, esse decreto. Bom dia, Oswaldo, bom dia a todos. Nós entendemos que quando extrapolamos a demanda que nós conseguimos atender, a gente tem que ter outras modalidades de recurso de socorro para atender a população. Buscamos primeiramente, a Secretaria de Saúde do município buscou primeiramente a decretação da situação de emergência pelo Ministério da Saúde e estávamos até então utilizando a decretação de situação de emergência. Prevendo que a gente vai ter um aumento de demanda, não exatamente de mortes ou algo negativo, mas a gente sabe que vai ter um aumento de demanda na logística, seja de prevenção, seja de atendimento, de manejo daquilo que seja relacionado ao Covid. Então, a gente buscou a decretação do estado de calamidade pública. O governo federal, os estados e os municípios, eles estão utilizando a seguinte logística. O estado ele é reconhecido pelo governo federal como estando em estado de calamidade pública. E os municípios documentam, se manifestam, e é reconhecido localmente o estado de calamidade pública também para aquele município. Isso aconteceu na data de ontem, saiu no Diário Oficial da União. Nós e outros 38 municípios estivemos aí sendo reconhecidos como estado de calamidade pública. Isso é importantíssimo para nós, porque a decretação da situação de emergência, ele nos trazia um alcance. Agora, a decretação do estado de calamidade pública, ele nos dá um alcance um pouco maior. Por exemplo, isso facilita na prática na aquisição de equipamentos, de outros insumos para atendimento das pessoas que estiverem sofrendo com a pandemia, é isso? Exato. A gente tem toda a movimentação de gestão do enfrentamento do Covid-19 na Secretaria de Saúde do município, com o apoio das outras secretarias. A Defesa Civil está presente também, auxiliando nas questões de prevenção. E todo o desdobramento ocorre na sala de situação. E por lá é que são projetadas as ações, que são definidos todos os planejamentos. E, por exemplo, nós temos hoje o hospital de campanha previsto aí para a inauguração em breve, e nós vamos ter a necessidade de recursos humanos, de recursos materiais, de insumos, e a gente precisa ter uma certa celeridade na contratação. Infelizmente, a gente está num país que é burocrático, é difícil para você vencer a burocracia e não perder a vida. Então, essa decretação ela vai nos dar muita celeridade aí para conduzir essa situação de enfrentamento ao Covid. E como que estão outras questões, Galdino, no enfrentamento da pandemia? A gente sabe que você tem uma atuação bem ampla, né, no atendimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, a questão de atendimento em saúde mesmo também. A gente sabe que vocês estão em várias frentes. Como que está esse momento? Nós entendemos assim, a Defesa Civil, quando extrapola-se a capacidade de determinada secretaria, de determinado assunto, ou de qualquer demanda de serviço, a Defesa Civil ela entra para trazer um suporte, para ajudar nas questões de logística. Nós temos visto uma demanda muito grande, um aumento assim expressivo nas secretarias municipais, né?
principalmente na Secretaria de Assistência Social, justamente por causa das questões das pessoas que estão em situação de rua e outras que têm que ser assistidas na questão social também, as da Secretaria de Saúde principalmente, mas as outras secretarias também vêm tendo reflexo. Então a Defesa Civil vem dando suporte, agora vai ter o hospital de campanha, a gente espera que tudo corra de acordo com o que está planejado, mas havendo alguma alteração e sendo necessário também, a Defesa Civil estará lá para apoiar as ações do hospital de campanha. Muito obrigado pelas informações. Eu então conversei com Aparecido Galdino, ele que é o assessor do Gabinete de Defesa Civil aqui de Paranaguá, que falou sobre o decreto de estado de calamidade pública 4319, publicado pelo governo do estado. Além disso, também falou sobre o hospital de campanha, que em breve deve ser inaugurado para atendimento de pessoas vítimas do Covid-19 em Paranaguá. É com você aí do estúdio, Emanuel Andrade. O Boletim Coronavírus fica por aqui, mas você continua sintonizado no 7.2, a TV Cidade Educadora. Até a próxima edição.